Senhor Deus, nós honramos ao Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por estar aqui, por estarmos juntos, por poder orar ao Senhor, por olhar, Senhor Deus, na nossa semana e ver como o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Senhor Deus, agradecemos por esse ajuntamento, agradecemos por poder pedir ao Senhor, poder suplicar ao Senhor, por poder interceder pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado por esse momento, Pai. Abençoa-nos durante essa nossa noite. Nós levamos, Senhor Deus, esse tempo para adorar ao Senhor, para dizer ao Senhor que o Senhor é digno de todas as coisas. E nós te agradecemos, Senhor Deus, por podermos falar com o Senhor por intermédio do Teu Filho Jesus. Nós te louvamos, agradecidos, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Se você puder ficar em pé, faremos a leitura do Salmo 119, alguns versos desse Salmo. Nós faremos a leitura de maneira responsiva a partir do verso 145. Eu leio os versos ímpares. Peço aos irmãos que leiam os versos pares e assim nós leremos esta porção do Salmo 119. Salmo 119, verso 145, a palavra do Senhor nos diz assim: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muitos sei que as estabeleceste para sempre. Amém. No verso 149, vamos ler todos juntos, a uma só voz? Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Amém. Ouve, Senhor, esse é o pedido legítimo dos seus filhos. Vamos agradecer ao nome de Deus que é digno. Vamos louvar ao Senhor.
Amém. Queria pedir para o meu amigo fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, e só o Senhor é digno de nosso louvor, de nosso agradecimento e pedido. Hoje aqui reunidos, Senhor, com a igreja, para ter essa comunhão, Senhor, nós te rogamos, Senhor, que receba o nosso louvor, Senhor, e atenda o nosso pedido, e receba os nossos agradecimentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Continuaremos adorando a Deus que é digno de ouvir a mensagem do Senhor. Boa noite, irmãos. Minha garganta um pouco seca. Não sei exatamente o que está acontecendo. Vou tentar tirar as coisas dela. Mas bom estar com vocês nesta noite. Noite de quarta-feira, de oração. Boa notícia. Eu recebi mensagem do pastor Chris, que está vendo aqui com outro irmão, outro presbítero da igreja, o irmão Drew. E Drew recebeu seu visto para o Brasil. O primeiro passaporte dele foi roubado, perdido nos correios. Ele teve que pedir outro passaporte, que normalmente demora uns 2 semanas. Chegou o passaporte, ele mandou o pedido do visto e ontem chegou o visto. Então, já temos mais 2 gringos aqui. Não temos 1 ou 3 comigo, né? Mas estamos orando por isso e Deus respondeu. Então, somos gratos a Deus por isso. Porque os 2 vão ministrar a palavra para nós, como eles estão aqui. Um deles, o Chris, pastor Chris, vai pregar a mensagem do culto de missões, no sábado dia 14. E o irmão Drew, ele vai dar uma palavra, estudo bíblico na EBD, no domingo, dia 15. E talvez, meu Deus permitiu, o pastor Chris também vai dar uma palavra no nosso estudo de quarta-feira, na semana que eles estão aqui. Então, estamos orando, preparando por isso. Outra palavra de gratidão é sobre um dos tradutores, intérpretes. Eu já falei com um tempo atrás. E eu mandei mensagem para ele essa semana, só relembrando, confirmar que você vai estar presente para nos ajudar no dia 14, no culto de missões. E fala, pastor, eu pensei que você estava me convidando só para participar do culto, não ser um tradutor, intérprete. Falei, não, a gente estava realmente convidando você, mas faz muito tempo que não faço isso, então eu acho que não vou aceitar para ser um tradutor, mas talvez eu vou lá para participar, ouvir na conferência. Então, nos últimos 2 dias, estava ligando, procurando outro intérprete. Se não achamos outro intérprete, vai ser eu. Então, eu estava procurando muito. E, graças a Deus, depois de uns 5 ou 6 ligações, teve um que respondeu ontem à noite, ontem à tarde, que ele pode nos ajudar. Tá bom? Então ele é um jovem pastor, era da igreja Maranata, e agora ele é pastor de jovens da igreja Cristã Evangélica, aqui perto da nossa casa, satélite, Portugal. Então ele vai sempre para estar conosco. Então, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem. Vamos abrir nossas Bíblias, se não temos ainda, em Salmo 119, e eu falo com o pastor Denis, provavelmente vamos olhar nos primeiros 4 versículos do texto que já lemos,
Mas, quando eu estava estudando, depois do versículo 1, eu já estava com quase 4 páginas de notações, então vamos só tratar versículo 145 hoje. E vamos prestar nossa atenção sobre o tema orando de todo o coração. Eu sei, para orar, esse é um desafio para nós, é um desafio para o cristão. Tem uma pessoa que eu estava falando alguns meses atrás, eu acho que talvez no ano passado, estava começando com ele, estava crescendo com sua fé, mas esse pastor não sempre sente presente de Deus quando eu estava orando. Eu estou orando, mas parece que está muito vazio. Então parece que não estou encontrando com Deus. Então, um problema que nós temos, de vez em quando temos momentos secos em nossas vidas espirituais, momentos que passamos que Deus não está perto. Parece que Deus não está ouvindo minhas orações, não está respondendo as minhas orações. Minha vontade para ler a palavra um pouco fraca nessa área. Passamos por isso, faz parte da vida cristã. Que estamos em uma luta aqui, irmãos. Cada dia é uma luta contra várias coisas. E um dos nossos formas de lutar é a oração. O inimigo não quer que nós oramos. Ele quer que nós fiquemos frustrados, vazios, sentindo longe de Deus. Então, nós muitas vezes ficamos desanimados e não damos muito esforço para orar. Mas devemos continuar orando. Porque Deus é nossa fonte de poder, nossa fonte da vida, nossa fonte de direção de nossas vidas, fonte da graça. E nós precisamos passar tempo diante dele em oração. E hoje à noite vamos encontrar aqui nesses versículos, Salmo 119, versículo 145, a oração do salmista orando de coração, de todo o coração, como ele menciona aqui nesse versículo. Vamos ler o versículo 145 mais uma vez e vamos falar um pouquinho sobre este versículo. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observo os teus decretos. Senhor nosso Deus, nesta noite, nesse momento, mais uma vez nós pedimos o Senhor para ouvir nossas orações, para ouvir nossas súplicas, e nós podemos ouvir de Ti nesta noite, Senhor. Guia nós, Senhor, nosso estudo simples, mas um estudo sobre a verdade, sobre Tua Palavra. E ajude nós, Senhor, através desse texto, ajude-nos para entender melhor. É importante de oração, é importante de orar de todo o coração. Guia-nos nesse momento pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então primeiro vamos começar na primeira parte desse versículo, que já lemos, onde o salmista disse: de todo o coração eu te invoco. De todo o coração eu te invoco. O nosso coração é considerado o ponto central de quem somos. Quem é você? Tem que ver com o seu coração. Fisicamente, o coração é o órgão mais importante pela vida. Nossa vida que nós vivemos na carne. Espiritualmente, podemos dizer que ele, o coração, é o nosso hard drive. O nosso hard drive, nosso disco rígido, nós falamos com linguagem de computador. Ele é nosso hard drive, nosso disco rígido de informações sobre nós. Seu coração, quem você é? É sua vida. Ele não é apenas esse músculo que bombeia ou envia sangue para todas as partes do nosso corpo.
O coração mencionado aqui em versículo 145 representa nosso ser, a nossa alma, o ponto central de quem nós somos, o coração. A Bíblia menciona o coração humano quase 300 vezes. Em essência, o coração é aquele parte espiritual dentro de nós, onde os nossos desejos e emoções habitam. Também o coração pode ser identificado em outras palavras. O coração identificado como um sentido ampliado. Um sentido ampliado. A palavra coração não se está limitado apenas à função física do nosso sangue, o bombeamento do nosso sangue, mas sim é um conceito mais amplo que inclui a nossa mente, a vontade, os sentimentos e nossa consciência. Também o coração é o centro do ser. O centro do ser humano. A Bíblia apresenta o coração como o centro da vida humana. O lugar onde as decisões são tomadas, onde os pensamentos são gerados e onde as emoções são sentidos. E também o coração é identificado como uma interação com Deus. O coração é também o ponto de contato com Deus, onde nossa fé, o amor e a obediência são cultivados. E também o coração é uma área de importância moral. A importância moral tem que ver com o coração, como é considerado o reflexo das ações e intenções de uma pessoa. E a Bíblia enfatiza a importância de ter um coração puro, humilde e misericordioso. E outra maneira que o coração deve estar identificado estão em diferentes significados. Nós encontramos na Bíblia. Não vamos falar sobre eles, vamos mencionar, mas em breve, mas em diferentes significados, dependente do contexto, onde nós encontramos a palavra coração de maneira que será identificado, usado para identificar uma forma do coração que está na palavra de Deus. Então lembramos que o Salomão escreveu para o seu filho em Provérbios 4, versículos 20 a 23, sobre o coração. Ele escreveu para o seu filho, Provérbios 4, versículos 20 a 23, ele disse: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina aos ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, aguarda-os no mais íntimo do seu coração. Falando mais sobre o coração. Guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, ele disse no versículo 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. No NVI, nesse versículo, essa última parte, fala que dele, do coração, depende toda a sua vida. O coração. Tudo tem que ver com o seu coração.
é o centro da sua vida. Guarda bem o seu coração. O coração é o centro, no lugar de quem nós somos. O que nós pensamos do coração. O que nós falamos, você já sabe, falamos do coração. O que nós decidimos do coração. Nosso coração representa tudo sobre nós. Como lemos aqui em Provérbios, porque dele procedem as fontes da vida, dele depende toda a sua vida. Então devemos pensar nesse momento sobre isso um pouquinho. Sobre o coração. Sobre nosso coração. O que está dentro do nosso coração? O que está dentro dos nossos pensamentos? O que está dentro das nossas palavras? O que está dentro de nossas meditações? O que está dentro de nossos desejos? Provérbios 23, versículo 7, diz que é assim como você pensa na sua alma, o seu coração, assim você é. Como você pensa na sua alma, no seu coração, assim você é. Então, que tipo de sementes estão plantados ali no seu coração? Que tipo de sementes estamos semeando diariamente em nossos corações? O que entra pelos nossos olhos, nossos ouvidos, nossos pensamentos, vai determinar que tipo de sementes estão sendo plantados em nossos corações. Diariamente, o que estamos fazendo? Temos sementes bons ou boas? Boas? Ou sementes ruins? Temos que ter muito cuidado, irmãos. Que nós permitimos entrar em nossas mentes e nossos corações. Porque isso vai determinar o que vai estar crescendo e acontecendo em nossas vidas. Vai refletir a maneira que nós pensamos, a maneira que nós agimos todos os dias. E podemos esconder os pensamentos e as intenções do nosso coração dos outros, mas não podemos esconder de Deus. Deus sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que estamos fazendo e Deus conhece os sementes que estamos plantando em nossos corações. Como o profeta Jeremias, ele escreveu, Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Esse é uma razão
Essa é a razão que nós precisamos de um Salvador. Que nós nascemos com um coração corrupto, pecaminoso. Nós, como a Bíblia fala, que nós nascemos mentindo. E nós temos um coração assim. E sem Deus e sem um Salvador, nosso Jesus Cristo, não temos esperança para ser salvo, para escapar desse coração corrupto em pecado. Mas graças a Deus pela sua salvação, grande salvação em Cristo Jesus, que nós podemos ser liberados desse coração pecaminoso e temos um coração de carne, um coração salvo, transformado pela tua graça. Deus sonda o coração. Deus conhece o coração e tudo que nele há. Então, por este motivo, devemos orar. Devemos invocar a Deus, como o salmista, e no nosso versículo 145, quando ele disse: de todo o coração, de todo o meu ser, com todo o que está dentro de mim, eu te invoco. Eu te invoco. Em hebraico, a palavra invocar é a palavra kará. Ela significa chamar, clamar, exclamar, ou seja, fazer um pedido, especialmente um pedido a Deus. Na versão de NVI, nós lemos: eu clamo de todo o coração. Então as palavras do salmista têm um sentido de urgência. Eu te invoco, eu te chamo, eu te clamo de todo o coração. João Calvino, ele escreveu que o salmista mostra somente que enquanto os filhos desse mundo se deixam distrair por uma multiplicidade de objetos, de coisas, que o salmista ele dirigia todas as afeições de seu coração exclusivamente a Deus. Isto é nosso desafio, irmãos, todos os dias. Direcionar as afeições nossos pensamentos que vêm do nosso coração, para direcioná-los para o céu. Nosso desafio todos os dias, para direcionar nossas afeições e pensamentos na direção do céu. Como Paulo escreveu em Colossenses 3, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto. Encorajando a igreja, os irmãos, pensai lá nas coisas do alto. Não nas coisas que são aqui da terra. Nosso desafio todos os dias, tem tantas coisas chamando nossa atenção em todas as direções. No momento que nós ligamos a internet, uma coisa boa, uma coisa ruim apareceu lá, e nós temos mais um desafio. Para fechar nossos olhos, para correr e ficar longe dessas coisas. João Calvino, ele escreveu sobre os desafios, as distrações que o mundo está seguindo. Ele fala sobre a multiplicidade de objetos, distrações. 500 anos atrás, imagina, hoje. 500 anos atrás não teve nada naquele tempo. Nós pensamos, né? Mas 500 anos atrás, já as pessoas estavam sendo distraídos, levados em várias direções contra Deus, longe de Deus. Imagina hoje. Temos muito mais
é nosso grande desafio para manter nossos pensamentos lá nas coisas do alto, das coisas de Deus. Deus nos deu a tua palavra. Se nós queremos ficar longe das coisas do mundo, dos pensamentos, das distrações, nós temos que ficar dentro da palavra de Deus. Ou seja, nós temos que colocar a palavra de Deus dentro de nós. Como já falamos, nossa batalha é nossos pensamentos, as coisas que nós deixamos entrar todos os dias, irmãos. É uma luta. Mas estamos colocando as coisas de Deus em nossa mente, meditando na tua palavra. Isso vai nos ajudar bastante. Deus vai fazer parte dele. Ele já fez. Já nos deu a tua palavra. Eu perguntei o que nós fazemos. O que nós estamos fazendo com a tua palavra? Estamos utilizando o que ele nos deu, um armamento, a espada do Espírito, para lutar contra os ataques do inimigo, contra os pensamentos que nós estamos atacando todos os dias. Lembramos também aqui do exemplo de Jesus, o exemplo que Jesus deixa para nós, no parábola do fariseu e o publicano. Em Lucas capítulo 18, já conhecemos bem esse parábola. Lucas 18, versículos 9 a 13. Quando Jesus disse, ele disse também, Jesus contou este parábola para alguns que confiavam em si mesmos. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de todo o que ganho. O publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: o Deus tem pena de mim, que sou pecador. O publicano orou no coração, um espírito humilde, invocando, clamando a Deus: o Deus tem pena de mim, que sou pecador. Mas quando nós oramos, nós devemos orar como o salmista e como o publicano, orando de todo o coração, humildemente diante de Deus. Mas não devemos orar somente de coração, de todo o coração. É importante. Mas também, como o salmista, ore com a expectativa que Deus, Jeová, ouvirá e responderá a nosso coração. Orar de todo o coração é importante. Mas devemos orar também com uma expectativa que Deus responderá a nossa oração. Olha as palavras do salmista, mais uma vez, aqui no nosso verso, versículo 145. Quando ele diz: de todo o coração eu te invoco. Ouve-me,
Senhor, ouve-me, Senhor. O salmista não orou invocando a Deus de todo o coração, sem a esperança e a expectativa que Ele responderá. Ele respondeu, ele está orando, confiando que Deus vai responder às orações dele. Um exemplo. Dona Lia vai gostar desse exemplo. O exemplo que eu já pesquei muitas vezes. A Dona Lia também, né? Já pesquei muitas vezes na minha vida, desde uma criança pequena até hoje, ainda estou pescando quando tenho oportunidade. Mas eu nunca fui pescar sem a expectativa de pegar um peixe. Comprei isca, levei uma vara de pescar, pensando e crendo que vou pegar alguns peixes. Às vezes peguei, outras vezes não. Mas sempre eu acreditei que iria pegar um peixe. Hoje eu sempre pesco com uma expectativa que vou ter uma resposta positiva. Quando eu vou para o rio, quando eu vou para uma lagoa, qualquer lugar para pescar, eu sempre levo comigo a expectativa que eu vou pegar um peixe. Mas se não, por que pescar? Por que não ir pescar se você não tem uma expectativa que você pegar nenhuma coisa? Fica em casa, vai fazer outra coisa. Mas sempre quando eu vou para pescar, eu tenho a expectativa que eu vou pegar pelo menos um peixe grande antes de voltar para casa. Quando oramos, devemos crer que veremos uma resposta. Se estamos orando e invocando o Senhor sem a confiança que Deus vai nos responder, por que orar? Por que oramos? George Spurgeon, ele disse sobre isso, sobre o salmista. Ele disse que o seu desejo diante de Jeová é que seus clamores não se percam no ar, mas que Deus atente bem para eles. Se Deus não ouvisse a oração, oramos em vão. Observe que sua oração de todo o coração se direciona unicamente para o Senhor. Ouve-me, o Senhor. E a medida plena de sua petição e expectativa. É a medida plena de sua petição e expectativa. E finalmente, no nosso verso 145, nós observamos a importante motivo do salmista para suas orações. Uma vida de compromisso, uma vida de obediência à palavra de Deus. Ele disse, na última parte do versículo 145, de todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observo os teus decretos. Observa os teus decretos. Spurgeon comentou sobre isso. Ele disse, ele, o salmista, não poderia esperar que o Senhor o ouvisse se primeiro ele não ouvisse o Senhor. Entendeu? O salmista não poderia esperar que o Senhor o ouvisse
se primeiro ele não ouvisse o Senhor. Também ele disse que nem seria procedente se orava com todo o seu coração, a menos que manifestasse que esforçava com toda a sua força para ser obediente à vontade divina. Então, em outras palavras, ele não está fazendo sua parte, buscando o Senhor, obedecendo o Senhor, porque o Senhor deveria responder às orações dele. Tem muitos hoje, eles querem as bênçãos do Senhor, mas eles não querem buscar o Senhor. Eles querem que Deus responda às suas orações, mas que sua vida não está vivendo uma vida de santidade, buscando o Senhor e a tua palavra. Em outras palavras, nossa vida de oração será um reflexo de nossa vida na palavra e obediência a Deus. Nossa vida de oração será um reflexo de nossa vida na palavra e obediência a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse momento, mais uma vez, diante de Ti estamos pedindo ao Senhor para ouvir nossas orações. Estamos gratos a Ti, Senhor, por Tua palavra, que nos ensina, que nos dá encorajamento, e muitas vezes nos desafia para ser homens e mulheres de Deus que estão buscando o Senhor e buscando o Senhor na nossa vida de oração. Nós sabemos que somos fracos, nós sabemos que falhamos muitos nessa área de oração, mas pedimos, Senhor, mais uma vez para nos ajudar, para não parar, para não entregar nessa área de oração. Sabemos que é muito importante. A palavra ensina-nos muito sobre este assunto. E nesta noite pedimos, Senhor, para nos ajudar mais uma vez, para tornar-se homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que estão buscando, no primeiro lugar, o Teu reino e Tua justiça. Homens e mulheres que estão querendo ser homens e mulheres obedientes, exemplos dos crentes, filhos de Deus. Ajuda-nos nesta noite. Sem Ti, nada podemos fazer, mas com Tua graça, com Tua força, nada é impossível. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.